Fala pessoal, tudo bem com vocês? Romero marca 2 vezes, Moscardo faz golaço e Timão vira para cima do Vasco. Uma vitória para decretar de vez a permanência na Série A. Ufa! Vamos falar desse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Que vitória, meus amigos, que vitória o Corinthians foi buscar no Rio de Janeiro em São Januário, quando o Vasco da Gama estava a 6 jogos sem perder, com essa invencibilidade, numa crescente no campeonato, fazendo uma verdadeira guerra, no bom sentido, né, futebolisticamente falando inclusive, para vencer esse jogo contra o Corinthians, estádio lotado, aquela coisa toda, eis que o Corinthians descola uma vitória. É impressionante. Quando menos se espera, o Corinthians vai lá e pesca 3 pontos. Foi assim contra o Cuiabá, foi assim contra o Grêmio, com um jogador a menos durante quase o jogo inteiro, e agora foi assim diante do Vasco. Com aquela derrota inexplicável, inacreditável diante do Bahia no meio disso tudo. Aquele 5-1 em casa, que faz, ou fazia, com que ninguém acreditasse, ou pouca gente acreditasse, num Corinthians diante do Vasco hoje no Rio de Janeiro. O Corinthians venceu. Venceu por algumas circunstâncias, e a gente vai falar sobre elas. O primeiro tempo foi complicado, porque o Vasco sai na frente logo nos primeiros minutos, assim como tinha acontecido contra o Bahia. A questão é que o Corinthians reagiu rápido, porque contra o Bahia, quando o time se deu conta, estava 3-0. 25 minutos de jogo, 3-0. Sem ver a cor da bola, sem capacidade de reação e com o adversário mordendo muito. Muita gente tem a tese de que o Corinthians em casa está tendo essa pressão pelo resultado por conta da torcida e a perna está pesando demais. E que fora de casa o time está jogando um pouco mais leve. Será? Eu não sei. O fato é que o Pomita Rodrigues acaba fazendo esse primeiro gol depois de uma jogada pelo lado esquerdo em que o Fagner vai fazer a cobertura do cruzamento do Lucas Piton, que todo corintiano conhece, com 10 metros de distância, do tipo vai, cruza. Aí a bola atravessa a área, vai no Pomita Rodrigues, que cabeceia livre de marcação e acaba no kick da bola enganando o goleiro Cássio. Falha defensiva do Corinthians, 1-0 Vasco. Pois bem, o Corinthians começou aos poucos a ficar com a bola. O Mano Menezes adota aquela escalação mais ou menos dentro da ideal que ele vem utilizando, sem invenções pelo lado esquerdo, como o Bidu e o Fábio Santos ao mesmo tempo. Não, ele colocou o Fábio Santos, que muitas vezes recompunha como um terceiro zagueiro, junto do Caetano e do Veríssimo, não Bruno Mendes. Bruno Mendes ficou para o banco de reservas e entrou na segunda etapa. Os dois zagueiros, Caetano e Lucas Veríssimo, com o Fábio Santos fechando como um terceiro zagueiro para fazer uma linha de 5, com o Romero descendo, inclusive, para ajudar, e o Fagner do outro lado. Meio de campo, com o Moscardo, o Maicon, o Juliano, o Renato, o Romero, né, e o Yuri Alberto lá na frente. Mas o Romero tendo essa, digamos assim, essa atribuição defensiva, tática, digamos, porque ele tem muito pulmão, né, impressionante, e ainda ajudou ofensivamente. Porque aí, numa dessas investidas do Corinthians por dentro, e isso foi legal, né? Porque o Vasco estava tentando no chuveirinho, mas o Corinthians não, tentou botar a bola no chão e construir por dentro. A bola começa com o Moscardo, para até no Yuri Alberto, que vai tentar dar um toque, eu não sei se foi por querer ou não, né? Mas ele acaba servindo o Juliano lá na frente, que na disputa com o Medel foi muito inteligente. Aliás, grande jogo do Juliano. Aliás, jogador recuperado por Mano Menezes. O Mano Menezes conseguiu, com o Juliano e Romero, algo que a gente não tinha visto ainda na temporada. Isso é mérito dele, ou pelo menos, né, enquanto ele está no comando do time. Esses dois jogadores cresceram demais e chegando na reta final de temporada, acho que a gente pode começar a avaliar aí, repensar a permanência, né? O Romero sim ficaria, né, mas o Juliano é um cara que tá se tornando fisicamente, né, e taticamente um motorzinho do time ali no meio. O Juliano disputa a bola com o Medel e ele faz uma leitura perfeita, porque ele tenta a primeira vez, quando ele percebe que o Medel vai no desespero tentar tirar a bola, ele faz a leitura de esperar de esperar a bola. Quando a bola vem, ele já devolve para o Romero de cabeça e o Romero vai lá e crava 1-1, empatando o jogo. Não foi suficiente, porque o Vasco foi para o ataque e de novo numa bola
né, cruzada na área, o Verratti antecipa o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo, que é ótimo zagueiro, mas o Verratti antecipou. Ele para o cruzamento pelo lado direito, antecipa, e ele é muito bom centroavante, né? Ele sabe fazer gols, e ele consegue deslocar o Cássio no cantinho, e o Lucas Veríssimo né, acaba vacilando no lance. 2-1 para o Vasco da Gama, que volta a estar à frente do placar. Mas o Corinthians busca forças para empatar, através de Ángel Romero. Da mesma forma, só que cruzamento pelo lado direito num escanteio. Fagner fazendo o arco, Lucas Veríssimo, que tinha falhado no gol, cabeceia, sobe lá em cima, cabeceia, no meio da área o Romero, pum, dá uma cabeçadinha, né? Ele está sendo marcado pelo Verratti, e ele marca e vence o Léo Jardim, 2-2, 2 gols do Romero. O Romero impedia o Corinthians de perder ali nos primeiros 45 minutos. Isso era 44. Vai para o intervalo, volta ao segundo tempo. E aí, no segundo tempo, o Vasco, eu não sei se sentiu, mas o Vasco caiu demais. O Vasco até ficou com a bola em determinados momentos, mas não soube o que fazer com ela. Abusou dos cruzamentos. Cara, e você fazer tantos cruzamentos assim, chuveirinhos, quando Mano Menezes, desta vez, percebeu que precisava fechar a casinha, e aí ele começou, né? Começou a botar o Bruno Mendes no lugar do Renato Augusto. Na verdade, isso foi depois do terceiro gol, né? Mas, ok, no segundo tempo, o Corinthians começou a ter uma postura do tipo assim, calma, vamos com calma, porque a gente já passou um sufoco no primeiro tempo, teve que buscar o resultado 2 vezes, vamos tentar botar a bola no chão, vamos tentar segurar aqui. E o Corinthians do segundo tempo foi bem mais maduro, foi bem mais consciente, e o Vasco me parecia mais afobado. Aí, o Renato Augusto pega uma bola na intermediária, interior esquerda, né? Os jogadores do Vasco meio marcando ele à distância, ele vai, pum, pum, e acha o Moscardo. E o Moscardo desfere um chute maravilhoso no canto, em que o Léo Jardim nada pôde fazer. 18 anos, moleque que dificilmente vai continuar no Corinthians, e que personalidade. Ele faz o gol e vibra como Paulo Roberto Falcão em 82. Busca aí esse vídeo, né? No gol da seleção contra a Itália. Cara, ele sai vibrando assim demais, porque ali era o gol da permanência do Corinthians. Ali o Moscardo estava salvando o Corinthians. 3-2, virando à frente do placar pela primeira vez na partida, num belíssimo gol e dando tranquilidade para o time corintiano. Depois disso, o Vasco aí entrou no desespero, aí entrou no modo, e aí o Mano Menezes, opa, Renato Augusto sai, vem Bruno Mendes, recompõe aqui, papapá, e começou a espetar. Wesley, Giovani, Matheus Araújo, botou gás novo, e esse é outro ponto. Matheus Araújo é um jogador que precisamos dar crédito para o Mano. Ele faz uma jogada maravilhosa no quarto gol, o Fagner encontra ele pelo lado direito, ele ameaça atrasar a passada, bota na frente e faz um cruzamento perfeito para o Giovani entrar fazendo facão, centralizando, né, de perna esquerda para marcar o quarto gol. O Matheus Araújo, cara, estava cortando a grama do CT Joaquim Grava, estava servindo café, ele não estava sendo aproveitado. E o Mano começou a botar ele nos últimos jogos. Eu até pensava assim, poxa, mas o que ele quer com o Matheus Araújo, né? Assim, é um jogador que não mostrou ainda alguma coisa. Olha a jogada que ele fez. E depois ele faz mais uma, né? Que ele quase marca o 5º gol, foi fominha, mas aí quis resolver, né? E a bola fica na rede pelo lado de fora. Mas é obra do Mano Menezes, né? Se a gente tem no Gabriel Moscardo uma descoberta do Luxemburgo, que fez muita coisa errada, mas tem o mérito de descobrir o Moscardo, o Mano Menezes tem a recuperação do Romero, do Giuliano, e agora esse surgimento aí, que eu não sei o quanto será significativo, mas pelo menos, né, é mais uma opção que ele ganha com esse menino Matheus Araújo. E aí o Giovani colocando no segundo tempo, cara, deu certo. O que o Mano Menezes pensou para o jogo, deu certo. Ele sofreu no primeiro tempo, no segundo tempo ele consegue o terceiro gol, se retrai, não sofre e ainda faz o quarto. Não tenho o que dizer, não tenho o que dizer. O Corinthians buscou um resultado impressionante, fundamental, porque se não vencesse o Vasco, se o Vasco vencesse o jogo hoje, a situação era delicadíssima. Toda rodada ia acontecer, todo mundo podia passar o Corinthians, e aí teria que se obrigar a ganhar do Inter, que também tem essa rusga de rivalidade com o Corinthians, que ia querer complicar, e o Corinthians também não está confiável dentro de casa. Agora, de verdade, pode respirar aliviado o torcedor corintiano. Eu falei isso depois do jogo contra o Grêmio, né? Mas é que a situação embolou tanto lá embaixo que ainda realmente o Corinthians não estava a salvo. Agora está.
Agora está, porque a nota de corte, nunca nenhum clube com 47 pontos foi rebaixado. Nunca, isso não aconteceu. Então, assim, faltam 2 jogos para o Corinthians, faltam 3 rodadas para terminar o campeonato. Já era, já era. Agora, o Corinthians está a 6 pontos da zona do rebaixamento, faltando 2 jogos para ele disputar, 3 jogos para os rivais. É uma coisa muito, assim, seria uma hecatombe o Corinthians acabar rebaixado, até porque eu imagino que vá pontuar pelo menos contra o Inter, e depois na última rodada tem o Coritiba fora de casa. Esse resultado, ele foi, assim, fantástico, fantástico. Veio na hora certa, quando a gente menos imaginava. Eu imaginava uma vitória contra o Inter no fim de semana, ou até mesmo contra o Coritiba fora de casa na última rodada. Não imaginava que fossem vir esses 3 pontos nesse jogo diante do Vasco. E joga a bucha para o Vasco, né? Que ficou com esses 42 pontos, 1 pontinho só da zona, sendo que todo mundo vai jogar agora na rodada. Tendência muito forte do Vasco terminar a rodada na zona. E aí faltarão 2 jogos e o Vasco vai ter que jogar contra o Grêmio fora de casa, que está mordido porque perdeu 2 seguidas e que está brigando pelo G4. E depois o Vasco na última rodada, cara, o Vasco na última rodada, ele vai pegar o... Eu sabia e esqueci, o Bragantino. Ele vai receber o Bragantino. Meu Deus do céu, Grêmio e Bragantino. Nada fácil para o Vasco. O Corinthians deu uma respirada boa com essa vitória e com algumas valências, né, com esses jogadores que eu acabei citando. Eu sei que a gente tem muito para debater, eu sei que tem muita reflexão para fazer sobre o ano, sobre o elenco, sobre o período eleitoral, né, tem um presidente novo assumindo. Na véspera da eleição, tomou 5 no Bahia. No primeiro jogo pós-eleição, vence o Vasco fora de casa no Rio de Janeiro. Eu não sei mais o que pensar. Eu só sei que o resultado hoje era mais do que qualquer atuação, mais do que qualquer análise individual ou coletiva, ele era necessário. 3 pontos. O Corinthians só precisava pontuar. Pontuou, venceu e respirou. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui. Não deixe de se inscrever no canal. Eu posto vídeos em horários alternativos, aleatórios, por isso eu conto com a sua audiência, ativando o sininho, a notificação também, porque aí chega na hora que eu postar. Então, te inscreve aí, deixa o teu like, muito obrigado pela audiência, eu volto na próxima. Tchau!